Sempre com a leitura, nós três aqui, de São Mateus. Vamos continuar? Então vamos no capítulo 22 ainda, dos versículos 23 em diante. A semana passada o senhor explicou um pouco sobre os saduceus, né? Bem, eu acho que eu não terminei ainda. Estes saduceus, claro que desapareceram à época em que esse evangelho aí foi escrito. Já não havia mais esse grupo. Venceu a corrente mais ligada ao farisaísmo. Agora, tudo isto é muito hipotético, porque, como eu disse, a única fonte que nós temos é Flávio Joséfo e talvez a realidade desses saduceus fosse mais complexa do que se imagina. Eu acredito, por exemplo, que nem todos os saduceus se viram implicados na morte de Jesus, mas apenas aqueles que eram sacerdotes e o alto clero daquele ano fatídico. Mas, de qualquer maneira, o que eu disse na semana passada vale. Eles não aceitavam como uma inovação a ressurreição dos mortos. Uma tese absolutamente popular e aceita pelo próprio Jesus. Então vem a Jesus com um caso criado na sua casuística, mas um caso grotesco. Um caso grotesco e, de certa maneira, ridículo, a respeito de cunhados que se casam sucessivamente com uma mesma mulher. Vamos lá, a leitura do texto. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus. Naquele mesmo dia, hein? Que dizem não existir ressurreição. E o interrogaram. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer sem ter filhos, o seu irmão se casará com a viúva e suscitará... Ou seja, a viúva se casa com o cunhado. Essa é a famosa lei do levirato, que está em Deuteronômio, para que o defunto não fique de tudo sem descendência. Também. E suscitará descendência para o seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo se casado, morreu, e como não tivesse descendência, deixou a mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos eles, morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição... Se é que há ressurreição, agora vem. De qual dos 7 será a mulher, pois que todos a tiveram? Jesus respondeu-lhes. Bem, esta é a questão, como eu disse, uma questão grotesca, casuística, ridícula, mas com o fim de desacreditar a ressurreição. Apelaram para Moisés, para o Deuteronômio, capítulo 21, onde está descrita esta lei do levirato. Agora, Jesus vai dar uma resposta não apelando para Moisés, apelando para o Êxodo e para Deus, diretamente. Qual é? Jesus respondeu-lhes, estais enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Em primeiro lugar, estão totalmente por fora do conhecimento profundo das Escrituras e do poder de Deus. Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento, mas são todos como os anjos no céu. Bem, até aqui foi a primeira resposta de Jesus. O casamento bom, ótimo, querido, buscado pela grande maioria, é alguma coisa deste éon, deste mundo, deste século. Não se transpõe para o século futuro. Ou seja, a vida no além não é uma pura continuação
da vida do aquém. E esta ruptura entre o além e o aquém se dá também no casamento. Lá não se casa e não se toma em casamento. Até aqui foi a primeira parte. A vida eterna não é uma mera continuação desta vida aqui. Agora vem a segunda resposta, mais diretamente ligada à descrença deles na ressurreição. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou? O que Deus, não Moisés. Não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Quando, no Êxodo e na revelação de si próprio, Deus assim se pronunciou, Abraão, Isaque e Jacó, na história bíblica, já eram figuras do passado. E, no entanto, ora, ele não é Deus dos mortos? ele não é Deus dos mortos. Com outras palavras, Deus não reina sobre um imenso cemitério. Mas sim dos vivos. Ao ouvir isso, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento. E mais uma vez aqui, na história da aplicação desse texto, na história da sua tradição na igreja, sabe onde caiu o maior acento? Não propriamente na ressurreição, como era de se esperar, mas serão como os anjos. E aí começou-se uma discussão interminável, como são os anjos? Os anjos são sexuados ou são assexuados? Os anjos são homens ou são mulheres? Pode haver anjos homens e anjos mulheres? Como é a face dos anjos? Normalmente, a iconografia apresenta um anjo que não se sabe bem, é bonito, é uma face bonita, mas não se sabe bem se é um homem ou se é uma mulher. A importância que se deu na história foi mais a respeito da natureza angélica, ou seja, foi longe demais da raiz desse texto, não é? Do que propriamente na ressurreição. Seremos como os anjos do céu. Foi preciso que voltasse ou que viesse a modernidade para se afastar, como completamente fora disso aí tudo, a questão dos anjos, do sexo dos anjos, né? E se centrasse ou se centralizasse na ressurreição. 34. Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou... Mais uma vez com má intenção, a fim de pô-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aqui nós podemos fazer algumas perguntas. Primeira pergunta. Tome nota da pergunta porque depois vem as respostas. É possível amar a Deus? Como se ama a Deus que não se conhece, que nunca se viu, que nunca se experimentou? Como é possível amar a Deus? Segunda pergunta. Quem é o próximo que deve ser amado? Terceira pergunta. Amar-se a si mesmo é algo positivo ou é algo negativo? Quarta pergunta. Esse amor a Deus e ao próximo realmente resumem a lei e os profetas? Quinta pergunta. Qual o alcance dessas palavras?
Deu para mais ou menos seguir? Só precisa a quarta. Deu para seguir? Bom, vamos começar a responder a primeira. Qual é a primeira? É possível amar a Deus? É possível amar a Deus neste mundo? Bom, nós temos que fazer um intervalo e voltamos na sequência. Muito bem, estamos de volta. Eu tinha formulado umas perguntas aí. Sim. Você pode agora me... A primeira, então, é possível amar a Deus? É a grande pergunta, né? Como é que se ama a Deus neste mundo aqui? Se não o vemos, se não o sentimos, se não o experimentamos, se não sabemos como ele é? A resposta que a tradição deu é mais ou menos unívoca. A Deus só se pode amar neste mundo aqui, obedecendo-lhe à vontade, fazendo o que é do seu agrado. Certo? Então está a primeira resposta dada. É possível amar a Deus neste mundo obedecendo-lhe. Outro amor, como poderíamos ter a Deus? Que outro amor? É evidente que aqui se exclui totalmente amor erótico, amor sensual, amor sexual, não tem sentido. Só podemos amar a Deus fazendo-lhe a vontade. Segunda pergunta. Quem é o próximo que deve ser amado? Quem é o próximo? Levítico capítulo 19, versículo 18, está lá. O próximo para o judeu era o outro judeu, o conacional, o compatriota. Quando muito, o estrangeiro que morasse lá dentro de Israel. Não é que os judeus detestassem os outros homens. Havia no judaísmo a ideia de filantropia. Isto é, um amor universal. Só que não faziam depender esse amor universal do texto de Deuteronômio 19 e 18. Teu próximo como a ti mesmo. Para eles, o próximo era entendido de maneira bem mais restrita como o conacional, o outro judeu. A diferença de Jesus e Mateus está em que, para Jesus e para Mateus, o próximo deixa de ter a conotação judia apenas e passa a ter aquela conotação do bom samaritano de Lucas. É todo aquele que cruza o nosso caminho. É todo aquele com o qual nós temos algum tipo de relacionamento. Terceira pergunta. Amar é algo positivo ou negativo? Amar a si mesmo. A si mesmo. Amar a si mesmo, o próximo como a ti mesmo. Amar a si mesmo é algo positivo? Bem, aqui depende de como se ama e o que se ama em si. Lutero e os protestantes foram terrivelmente contra isto, sabe? Porque entenderam este amor a si mesmo como o amor ao próprio vício, o amor ao próprio egoísmo, o amor à própria indolência, o amor à preguiça. Que amor é este? Agora, eu posso amar a mim mesmo como uma pessoa saída das mãos de Deus, como uma pessoa que recebeu de Deus algo positivo, o dom da vida, e mais, como alguém que recebeu de Deus a promessa de uma imortalidade e de vida eterna. Neste sentido positivo, nada impede que nós nos amemos em Deus. Claro que é preciso tomar cuidado para ver o que se ama normalmente na gente. Agora, este versículo é um pouco diferente no cristianismo do contexto de Jesus, porque Jesus afirmou
que é preciso se renunciar a este mundo. É preciso dizer não a si mesmo neste mundo. É preciso tomar a cruz neste mundo. É preciso segui-lo radicalmente. É preciso não antepor nada a ele. E é preciso até, se for necessário, sofrer o martírio por causa dele. Bom, se isto é verdade, e é mesmo, aonde é que se pode entender amar a si mesmo? Quer dizer, amar a si mesmo, no cristianismo e no contexto, tem que levar em conta aquilo que Jesus disse em outros lugares. Às vezes é preciso dizer não, e não radical, a si próprio, as próprias tendências e até aquilo que é natural em nós, como, por exemplo, o ódio ou a detestação do inimigo. Muito bom. Terceira pergunta. Quarta. Então, essa mistura um pouco com a segunda, vê se eu anotei corretamente. Esse amor ao próximo, quem é esse próximo? Bom, de certa maneira, eu já falei, para os judeus, o conacional. Para Jesus, Mateus e a comunidade, todo aquele que se encontra na necessidade. Certo? Quinta. Qual é o alcance dessa afirmação? Quando Jesus afirma que aqui está toda a lei e todos os profetas, isto é, a Torá e os Nebim, as partes mais importantes do Primeiro Testamento, ele não quer com isto afastar o resto, afastar os outros mandamentos. Aliás, sempre existiu uma hierarquia entre o judaísmo, entre os judeus, a respeito do mais importante. E vai do mais importante ao menos importante. Havia para eles 365 preceitos negativos e 248 positivos. 613 no total. Mateus não quer dizer que bastam estes dois, mas quer dizer que numa hierarquia o mais importante são estes. Em outro lugar, vai dizer que o resto deve subordinar-se a isso. Mateus não é ainda Paulo, né? Tem uma outra visão do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, que Paulo. Tá bem? Então, assim, aí o texto é fácil, né? O texto ficou fácil de ser entendido. Agora, este texto provavelmente não foi dito pelo próprio Jesus. Isto aqui deve ter sido criado pela comunidade pré-mateana, e pré-lucana e pré-marciana também. Por quê? Porque as comunidades sempre sentiram a necessidade, em todas as religiões, isto aqui existe, de se buscar o resumo do essencial. O que é o essencial? Dentro de um sem número de vivência religiosa, o que é o essencial? E aí está a resposta, o que é essencial. Agora, com isto, eu não disse tudo. Esse texto criou e continua a criar problemas na modernidade, sobretudo na modernidade. Por quê? Porque eu disse, respondendo à primeira pergunta, que Deus não se pode amar diretamente. Mas o próximo se pode amar diretamente. Houve um deslizamento na tradição, sobretudo moderna, do religioso para o ético. Do religioso se passou para o ético e se tornou, há algumas décadas atrás, moda insistir que o cristianismo fosse a religião do segundo mandamento. A religião da solidariedade, a religião da paz, a religião da concórdia, da harmonia, e aqui nós todos nos unimos. Porque quem não quer isso? Quem não quer concórdia, entendimento, paz, compreensão e amor para com
toda a humanidade. Mas veja que sob este aspecto, e se isto acontece, o religioso sofre. E o cristianismo fica sendo a religião do amor universal. Mas simplesmente uma filantropia humana. Agora, contra isto está a resposta de Jesus. Como é que deve ser o amor a Deus? O primeiro mandamento é, leia para mim mais uma vez. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. De todo o teu coração. O que significa de todo o teu coração? Se o coração é a sede dos afetos, a exclusividade do coração é de Deus. O que mais? De toda a tua alma. De toda a tua alma. Isto é, com tua alma, é psyché, em grego. Com a tua vida, ou seja, um amor que pode te levar até o martírio, a dar a vida. E de todo o teu entendimento. E de todo o teu entendimento, ou seja, toda a inteligência deve ser colocada no amor a Deus. Se for entendido assim, então não há o perigo de se passar do religioso para o ético e simplesmente ver o cristianismo como o bem universal. Há muita gente que vive assim, sabe? Eu não faço mal a ninguém. Eu faço bem a todo mundo. A religião dele é essa, é não fazer o mal a ninguém. É fazer o bem às pessoas a que ele pode. Isto é realmente religião? Religião não, né? É, pois é. Bem, nós temos pouquíssimo tempo, alguns segundos apenas, não sei se adianta. A perícope terminou? Terminou. Essa sim. Sim. Então, acredito que não adianta Iniciar. nós iniciarmos outro, porque o nosso tempo está esgotado. Muito obrigado, tenham um bom proveito, façam um bom proveito dessas explicações que dou de Mateus e até o próximo encontro. Muito obrigado. Bom final de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo a todos. Até a próxima sexta.